Olá, olá, bom dia a todos, sejam todos bem-vindos para o nosso Café com o Evangelho. Eu sou Leila Rocha de Oliveira. E Roberto Antônio de Oliveira. Somos do Centro de Estudos Espíritas Allan Kardec, aqui da cidade de Olambra. Olambra é uma cidade do interior de São Paulo, Brasil, planeta Terra. E nessa manhã nós vamos dar continuidade a falarmos de Leon Denis. Leon Denis, francês. E quando nós falamos que o Espiritismo ele tem um tríplice aspecto, é ciência, é filosofia e é religião, nada melhor do que lermos as obras de Leon Denis para entendermos o aspecto filosófico do Espiritismo. Porque através das obras de Leon Denis, nós temos aqueles questionamentos filosóficos que todos nós nos fazemos, respondidos ali. Depois da morte, o problema do ser, do destino, da dor, o que eu estou fazendo aqui, por que eu nasci, por que eu nasci nessa família, e essas respostas vão sendo respondidas. O grande enigma. O grande enigma. No invisível. No invisível. Não, é porque lá no mundo invisível fala no invisível. Então já estamos nele. E nós vamos dando continuidade a falar desse espírito. Nasceu na França, dia 1º de janeiro de 1846. Teve uma vida de muitas lutas desde a infância, porque os pais tinham uma situação muito modesta financeiramente. Ele precisou contribuir, colaborar com os pais, porque os pais não tinham condições, então ele desde criança já trabalhava, e os trabalhos muito rudes, muito pesados, mas ele, independente de todo esse trabalho, ele sempre foi muito dedicado a querer aprender, a querer entender os mistérios da vida, aprofundar a sua leitura, os seus estudos. Isso, inclusive, prejudicou muito a sua visão, porque naquela época, sem luz, estudando provavelmente à luz de lamparina, a lamparina, o lampião, ele emana uma fumaça que vem ali do querosene, uma fumaça prejudicial. Isso foi prejudicando muito a sua visão. Mas ele tinha uma inteligência acima da média e ele toma conhecimento do Espiritismo, como nós falamos, através de O Livro dos Espíritos. Mas vou deixar o Roberto falar um pouquinho. Então, Leila, me ressalta na abordagem, na apreciação dessa personalidade, duas características, no meu entendimento, primordiais. Primeiro, ele não foi contemplado com as facilidades. Porque quando a pessoa nasce, primeiro, no berço, entre aspas, berço de ouro, todas as facilidades. A pessoa mal, o bebê, né, a criança jovem, menininha, ainda mal começa a balbuciar algumas palavras, se dá ali um tablet. Hoje é um tablet, um celular, enfim. Primeiro, antigamente dava um velocípede, agora dá um carrinho que o carrinho anda sozinho. Segundo, isso é muito importante, é bonito, é uma pessoa bonita, então são umas tentações. Então olha, observe, as facilidades de berço, ser bem imposto na sociedade, né, nos saraus, enfim, as rodas sociais, e ainda, com todas essas facilidades, vai acabar se perdendo. Então, num primeiro momento, nós já temos uma característica do missionário. Não que todos que estão nessa condição venham a ser missionários, mas fatalmente aqueles que assim são, desde pequeno, apareceram aos olhos da humanidade como pessoas determinadas. Então, a facilidade que não houve para um Leon Denis contribuiu para que ele fosse forjado. Você sabe o que é forja? É a bigorna e o martelo, né? Então, é na base do calor que a forja, né? É muito quente. Então, vai se lhe moldando as características, a determinação, a persistência, a pertinácia para a luta. E outra,
que a profissão que ele viria a exercer, sabemos que ele, tendo nascido em 1868, 46. aliás, 1846, até 1890, ele trabalhou, e muito. E nesse íntere, ele conheceu muitos países, que é interessante isso. Falamos de uma época recuada, 1860, 70 até 90. E ele, então, tornou-se um excelente propagandista, e que viria a ser necessário para ele dominar, não, para ele conquistar corações, mentes, excelente argumentador, porque conhecendo tem-se competências, mas se você não tiver uma boa linha, uma dialética para argumentar, então esse conhecimento às vezes fica estacionado, fica na estante, vamos assim chamar. E uma outra característica é que ele, apesar de ser inteligência, soube usar essa inteligência. Foi realmente aquele missionário forjado para o que ele fez acontecer aqui. Ele aproveitava as viagens de trabalho e ele aproveitava nesses momentos também para ir divulgando. Quando o Roberto diz um propagandista, é assim, divulgar o espiritismo. Cada cidade, cada região, cada local que ele chegava, ele não ficava somente adstrito à sua obrigação profissional. Ele aproveitava para levar o espiritismo para aquelas regiões onde ele ia, se inspirava, inclusive, em certas regiões para também escrever os seus livros. Porque, como nós dissemos ontem, ele iniciou com uma mediunidade de vidência, depois de audiência, mas essas mediunidades elas foram direcionadas para uma mediunidade de inspiração, aonde ele trouxe todas essas obras de grande profundidade. Bem lembrado. Então isso foi muito importante na vida do Leon Denis. Uma característica, Leila, que me ocorreu agora, que nós falamos recentemente sobre o Peixotinho, né? O Peixotinho ele se movimentava muito também no seu exercício profissional. E o que ocorria? Em praticamente todo lugar em que ele chegava, né? Ficava ali alguns meses, anos até, e ele fundava ali um núcleo espírita. E o Leon Denis, ele fazia também muito diferente. Porque, veja bem, a cultura ela é necessária. Por exemplo, nós precisamos, como espíritas, ter uma cultura, né? Temos um vocabulário diversificado, para que o primeiro livro que nos cai à mão, um livro de conteúdo, você vai ler, por exemplo, O Grande Enigma, né? Ou No Invisível, e outros, né? Da Lavra de Leon Denis. E às vezes as pessoas falam assim, mas olha, tem algumas palavras difíceis ali, mas tudo bem. Então é uma provocação. A palavra que nós julgamos difícil, ela se encaixa naquela descrição, naquela narrativa, né? Quando a gente fala da filosofia da narrativa, temos que entender antes a filosofia da linguagem. Então, é essa necessidade, temos um vocabulário diversificado para entender, e à medida que isso ocorre, aprimora-se o nosso gosto pela leitura e a gente se deleita. Nós espiritismo também é cultura, né? Nós falamos, né, sobre as viagens de Leon Denis. E ele, por exemplo, visitou a Itália, norte, a Lombardia, e ele escreve um livro inspirado naquelas paisagens. É um livro de fácil leitura, é um livro romanceado chamado Giovanna. Então, lindo. E pequenas páginas, letras grandes, facílimo de ler. Eu comecei ontem e já estou terminando daqui a pouco. Então, eu compartilho com vocês, né? Mas ele com esse espírito mais filosófico, mais introspectivo, ele adorava música, mas não era música simples, ele adorava assistir a uma ópera, ele gostava de ir a um concerto, gostava de dedilhar ao piano áreas conhecidas, e ele conseguia, inclusive, tirar acordes
para o seu próprio devaneio. Então era aquele espírito já de uma alma mais elevada. Como falamos, ele não fumava, ele era praticamente... Quando leio ela, eu me lembrei um pouco de você, Leila. Ele era praticamente vegetariano, não usava bebidas, a forma dele, a sua bebida ideal era a água. E como nós falamos aqui dos espíritos jamais evoluídos, o Leon Denis era assim. E ele depois, Leon Denis não casou, ele que foi um filho muito amoroso, cuidou, velou os pais, como nós dissemos, os pais tinham uma situação difícil, financeira, então ele que cuidou daqueles pais. E ele, através do seu trabalho, ele começou a desenvolver uma área de trabalho que ele trabalhou com couro. E ele conseguiu aí ir tendo uma estabilidade financeira na sua vida que permitiu que ele pudesse trabalhar até 1900, ele nasceu em 46, até 1900 ele já tinha, como se diz, um pé de meia, que ele tinha condições, porque lembrando que naquela época não existia aposentadoria, não existia seguro-desemprego, não existia nada disso. A pessoa, ao desencarnar, muito daquelas... Quando o homem morria, as viúvas ficavam em extrema penúria. Se não tivesse conseguido, ao longo da vida, algum patrimônio, não tinha nenhum tipo de recurso. Mas ele conseguiu trabalhar, ver como que o espírito precisa saber conciliar, organizar o tempo. Ele trabalhou... Administrar o tempo é uma ciência, né? Ele trabalhou... profissionalmente, ele escreveu os seus livros, ele dava suas conferências, palestras, viajava sem nada dificultá-lo, porque nós espíritas, o espiritismo, ele não tem chefes, como nós sabemos, e também aquele que está à frente do movimento espírita, aquele que está à frente de um trabalho espírita, ele está voluntariamente, ele não está com uma profissão, ele ali não tem uma renda. Ele precisa saber administrar o seu tempo de tal maneira que ele possa fazer tudo, porque aí é o quê? É questão de opção. Tem pessoas que às vezes pensam que o espírita só se tornou espírita depois que se aposentou. Não. É uma questão de opção. O que é que eu prefiro? Ir para o meu futebol, para o meu churrasco, para isso, para aquilo, ou eu prefiro essas horas dedicar? O que é que eu prefiro? Dormir 1 hora a menos ou eu me dedicar somente aos meus interesses profissionais, enfim. E Leon Denis não foi de outra maneira, da mesma forma que Allan Kardec. Allan Kardec teve um período da vida de Allan Kardec tinha 3 empregos. 3 empregos, mas ele trabalhou com afinco em prol do espiritismo. Então é isso. Gostaria, Roberta, de falar um pouco, porque eu já falei demais, estou muito faladeira hoje. Que bom que você está inspirado. Tem um ditado, um refrão popular, né, um bordão, que ele diz o seguinte: a pedra que rola não cria limo. Então, uma característica daquele que vem talhado para uma missão do naipe desse que nós temos abordado aqui, é que eles não são estáticos, são dinâmicos. Eu estou aprendendo com a doutrina também o seguinte: uma característica do espírito superior é que, revestido desse dinamismo, que acabei de falar, ele tem um apreço muito grande pelo tempo. E por ter apreço pelo tempo, ele respeita também o tempo dos outros. Então, são concisos e objetivos. Direct to point, como dizem os ingleses, né? Os britânicos. Então, nós também temos que ter as características, se nós quisermos sermos aquele que venhamos a trabalhar na divulgação da mensagem espírita.
Eu, por exemplo, durante décadas, eu me condicionei a levantar pelo toque do despertador. Hoje eu desperto naturalmente. Então, detesto entre aspas, né? São instrumentos da nossa evolução. Então, o toque de despertador hoje me faz mal, porque eu acordo naturalmente. Alguns dizem assim, mas você tem que dormir mais tarde. Nossa, por que você, não sei como você consegue? Eu falei, pois eu sei. Foram as décadas que me condicionaram a isso. Então, nós, enquanto organismos, ou melhor, espíritos, né, revestidos da indumentária física, precisamos criar hábitos saudáveis, aprendendo com Emmanuel. A disciplina antecede a espontaneidade. É verdade. E aí voltamos para Leon Denis. Mas vamos ver quem é que está aqui conosco para a gente poder também mandar um abraço. Mandar um abraço para Maria Dolores. Ai, aí foi rápido demais, né? Assim eu não leio. Maria Dolores, para Mara Fernandes, para Sueli, para todos aqueles com quem ela compartilhou. Leondina, que bom. Cirlei, Rita Maria, Sandra Fernandes, já falei, né? Não, eu falei, acho que Mara Fernandes. Mara Fernandes e Sandra Fernandes. Que bom vocês aqui conosco, tomando esse café. E os amigos também que vêm do outro lado compartilhar, porque sabemos que sempre temos os amigos espirituais conosco nesses momentos de afinidades espirituais. Isso é muito bom. Mas o Roberto vai falar mais alguma coisinha ou eu é que vou falar agora? Não, agora você está muito pauradora, então fique à vontade. O que nós poderíamos, então, falar também com relação a Leon Denis? É muito interessante. Tem um livro chamado O Gênio Céltico. Ah, sim. E que ali... O Gênio Céltico e o Mundo Invisível. E o Mundo Invisível, muita gente, muitos espíritas provavelmente não conhecem. Acho que é pouco lido dele. Nesse livro, O Gênio Céltico, que Leon Denis nos traz, é muito interessante e eu jogo isso aí para vocês refletirem, porque abrindo aqui um parêntese, há uma corrente de espíritas que acham que Allan Kardec foi, ou melhor, que o Chico Xavier foi o Allan Kardec reencarnado. Outros dizem que não. Cada um pontua de acordo com o seu entendimento. Nesse livro é muito interessante, O Gênio Céltico, ali Allan Kardec desencarna em 31 de março de 1869. Correto. Anos depois, naquele grupo mediúnico do qual Leon Denis fazia parte, Allan Kardec começa a se manifestar, a se comunicar como espírito. E ali muitas mensagens foram trazidas. No início, o Leon Denis, ele relutava em aceitar, porque, lógico, nós temos que ter todo cuidado. Muitos agora, precipitadamente, foram divulgando mensagens. Eu recebi uma mensagem de Jesus, eu recebi uma mensagem de Maria. Temos que ter cautela. E ele, como um homem de estudo... E um profundo respeito, né, pelo mestre leonês. Então, ele, no início, ele tinha uma certa cautela. Será que realmente é? Mas à medida que as mensagens foram chegando, ele foi percebendo que realmente vinha de Allan Kardec. E essas mensagens, elas chegaram até 1925, até 1927, vinham mensagens de Allan Kardec no grupo mediúnico de Leon Denis. Até 1927 vinham mensagens de Allan Kardec. E o nosso venerável Francisco Cândido Xavier reencarnou em
1910. 1910, 1º de abril, né? Isso. 1º de abril de 1910. Então, é uma coisa para a gente pensar. 2 de abril, enfim, foi no mês de abril. 2 de abril, né? 2 Isso, de abril de de 1910. 1910. É um caso para a gente pensar sem criar polêmicas, Mas é um caso válido. para a gente refletir. É né? válida a reflexão. Leila, quando você falou Ih, nosso tempo já terminou. Oh, que pena. Mas pode falar. Então, quando você falou nesse pudor, nesse respeito, né? O cuidado que deve permear as relações entre os dois planos da vida, e é o que a gente percebe também, os grandes homens, os chamados sábios, eles têm um profundo respeito uns pelos outros. Eles não vivem disputando, terreno da vaidade, quem é mais isso, mais aquilo, absolutamente. Eles já superaram isso há muito tempo. Então, assim era a relação de Leon Denis para com Allan Kardec, o que faz nos entender perfeitamente esse cuidado dele. Assim como Kardec, quando em vida, na Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, está lá no Livro dos Médiuns, ele recebe uma mensagem assinada por Jesus de Nazaré. E confrontada com os textos originais, dado o alto teor moral de que se reveste aquela mensagem, tinha-se um cunho de autenticidade. Não obstante, Kardec coloca uma nota após a mensagem, que não está posposta ali o nome de quem a teria passado, seria o próprio Jesus, mas ele coloca uma nota, dizendo, pelo respeito que nos inspira e porque muito desse nome se tem abusado, nós nos abstivemos de colocar o nome, porque ali estava assinado Jesus de Nazaré. Então, fica essa nossa reflexão para todos. Agora, Allan Kardec, ele também trouxe comunicação como espírito aqui no Brasil. Na Federação Espírita Brasileira, na época, no Rio de Janeiro, a federação se localizava ali, aqueles primeiros grupos chegaram a receber mensagens de Allan Kardec. Mas amanhã nós vamos continuar falando sobre Leon Denis, falar um pouco desse espírito que veio com essa missão. Falamos ontem dos espíritos guias dele, que foi Jerônimo de Praga e Joana d'Arc, espíritos que estavam ali ombreando, dando a ele toda a sustentação ao trabalho que ele tinha, esse compromisso espiritual ao retornar à carne. E então amanhã a gente continua. Hoje é quarta-feira, às 20 horas, o nosso curso de Espiritismo. Ao final, teremos a nossa vibração, a magnetização das águas, o passe magnético espiritual. Hoje, quarta-feira, às 8 da noite. E amanhã, às 10 da manhã, nós continuamos essa história belíssima. E aqueles que ainda não conhecem o nosso canal, ou que já conhecem, mas ainda não se inscreveram, ou aqueles que já conhecem, se inscreveram, mas ainda não compartilharam, para que outros também se inscrevam, o convite está lançado. Já estamos em 94 inscritos. 94. Ainda não conseguimos atingir o desafio que era pelo menos os 100 primeiros inscritos. Então, quem está aí hoje conosco, convidem os familiares, convidem os amigos, compartilhem. Como eu disse, Emmanuel diz, a maior caridade que podemos fazer ao Espiritismo é a caridade da sua própria divulgação. Um beijo grande, paz a todos, até a noite, 20 horas, e até amanhã com a continuidade dessa história. Até amanhã, foi um prazer ter estado com vocês. Contamos sempre com a ajuda do Mestre Jesus e sua inspiração para que continuemos nesse diálogo. Tenham um bom dia.